Comunidade Moanda, saudações, sejam bem-vindos ao Moanda Podcast. Saudações, sejam bem-vindos ao Moanda Podcast. Hoje vamos falar sobre a Ampefa, ok? Temos a honra de receber o professor Virgílio, que é o presidente da Ampefa. Então fica ligado que a conversa é pertinente, ok? Especialmente para os profissionais ou professores de educação física. Então fica ligado, deixa o teu like e compartilha. Okay? Comunidade Moanda continua seguindo as nossas páginas. Hoje vamos falar sobre o papel da educação física no desenvolvimento humano e social em Angola. Vamos falar sobre a Ampefa e algumas curiosidades que vão surgindo no momento. O professor Virgílio tem a primazia de fazer uma breve apresentação. Obrigado. Obrigado nós. Eu de fato agradeço por esta oportunidade, este tempo. Eu já digo sempre que transformei-me em várias pessoas, em várias identidades ao longo dos anos. Okay. Já fui simplesmente Virgílio dos Santos. Depois de alguns anos fui Virgílio dos Santos Cardoso, mas depois de outros anos, agora sou Virgílio dos Santos Catumbela Cardoso. Okay. Então, algumas pessoas, se ouvirem Virgílio dos Santos Catumbela Cardoso, são capazes de não me dar conta que eu mesmo Virgílio dos Santos. Okay. São várias fases. Várias fases. Então, tive que alterar o meu nome em função de alguma realidade. E assim estou. Okay. Portanto, eu sou professor de Educação Física, fiz a minha formação média técnica no INEF, Instituto Normal de Educação Física, na altura no Quilões, 1º de Maio, onde o meu grupo começou em 2003, terminamos em 2006 e pronto, naquela altura o país não tinha formação superior de educação física, então no ano a seguir, em 2007, entrei para a Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto, onde adquiri a licenciatura em Gestão e Administração Pública. Portanto, sou cidadão angolano, hoje professor ativo, sou na escola, tenho um lado jornalístico também, porque antes de ser professor de Educação Física, já era jornalista. Tenho ligações com a Rádio Nacional, onde presto a minha colaboração. E ao longo desse tempo tenho desenvolvido as melhores atividades em termos, ou tenho conciliado a atividade jornalística com a atividade do exercício físico, no caso, a educação física. Okay. Bom. Perfeito. Professor Virgílio, vamos entrar já aqui para as perguntas. Como começou a sua trajetória na área da educação física? Bom, eu vivi num bairro de cultura e desporto. Okay. Isso, de certa forma, influenciou? Influenciou e muito. No INEF. Antes de ir para o INEF, eu já tinha coisas comigo, né? Estava a dizer que o bairro em que eu vivi, o Rangel, é um bairro de muita cultura, desporto, e isso acabou por ter uma grande influência na escolha para a prática de exercício físico. Até então não tinha feito nenhuma formação afim, mas era uma pessoa muito ativa na educação física. Aliás, quando entrei para o INEF já sabia jogar futebol, handball, voleibol, basquete.
já sabia nadar. Já tinha uma predisposição para aquilo. Predisposição. Então, era algo vocacionado. Sim, aquilo veio a calhar. E pronto, beneficiou. Porque no fundo uniu o útil ao agradável. Okay. E o que o motivou a assumir o cargo de presidente da AMPEFA? Bom, eu também tenho dito que eu desde miúdo sempre gostei de organizar. Okay. Sempre gostei de organizar. Eu era miúdo, mas organizava os outros miúdos. Há muita gente que só hoje percebeu ou sabe que era meu mais velho. Mas naquela altura, com 9, 8, 10 anos, nós já organizávamos aquelas crianças como nós para alguma atividade. Já incentivávamos, mesmo sem conhecimento científico, mas já incentivávamos para a prática do desporto, porque eu também vim de uma família de praticantes e tinha essa iniciativa. Portanto, ao longo do tempo fui crescendo e o lado cultural também, né? Dancei durante muitos anos, até agora sou coreógrafo e tenho feito essa ligação entre o desporto e a cultura. Eu acho que isso acabou por ser um dos grandes momentos, uma das grandes motivações para eu estar ligado a este ramo social. Okay. Sobre a missão da AMPEFA, qual a missão ou quais as missões tem a AMPEFA e quais têm sido as principais frentes de atuação? Bom, eu faço parte do projeto antes da Associação Nacional de Professores de Educação Física. Eu faço parte do projeto da criação da Associação Provincial dos Professores de Educação Física do Luanda. Portanto, também sou membro fundador. Okay. Eu quando entrei para o INEF, tive a graça de estar num grupo, tem problema de dizer nomes. Aquela turma, ou aquelas turmas do último ano do INEF, em 2005, já começou a criar momentos que podiam resultar na criação da associação. Só que nós não sabíamos, né? Nós realizávamos atividades dentro e fora do Luanda, já naquela altura, mas que fazíamos por recreação. Às tantas surgiu a ideia de que aquelas nossas iniciativas, aqueles nossos encontros entre alunos ao sábado ou ao domingo, em locais variados, podia resultar na criação da associação. Nós tivemos um professor, Antonino Balaca, que era uma pessoa que motivava muito a união da classe, a união dos alunos. Ele fazia-nos pensar que nós, unidos, teríamos possibilidade de ser mais do que aquilo que nós pensávamos. Então, o que ele, por exemplo, fazia? Ele valorizava, incentivávamos, por exemplo, a comemorar aniversário dos alunos de todos os meses. Eu também cheguei a passar também por isso. Ainda cheguei a ser aluno do Sou Balaca. Então, todos os meses nós tínhamos uma atividade recreativa, porque comemorávamos o aniversário de todos os colegas daquele mês. Obrigatório. Era obrigatório. Mas eles incutiam-nos isso. Mas foi uma coisa boa. Foi uma coisa boa. E nós começamos depois a transformar este evento, quer dizer, começamos a aliar o desporto e a recreação. Ou seja, ao invés só de dançarmos, comemorarmos e tal, beber e tal, comer, nós juntamos a atividade desportiva. Quer dizer, que em todos os meses, nos finais do mês, nós realizávamos essas atividades. Então, aos poucos, foram nos despertando, e ele próprio também, professor Balaca, despertou-nos de que, quando fomos falar com ele despertou-nos de que já havia um grupo
que estava a iniciar um projeto deste, da criação da associação. Falou-nos da professora Elsa, do professor Helder, do professor Antônio, e que parece que esse grupo de professores já estava organizado, inclusive com algum documento. E aquele do nosso grupo foi ter com este professor. É a decisão mais certa. Certo, fomos ter com eles, reunimos e tal, e eles não tiveram problemas em assumir que estavam parados e que podiam nos dar o documento para nós continuarmos. Estamos a falar de 2006. Então, este documento, depois reunidos, concluímos que faltava alguma coisa. Então fomos enriquecendo até chegar a 2019, 2018, no entanto, proclamarmos a criação da Associação de Luanda. Portanto, em 2019 tomamos posse e a associação funcionou. E depois, com a responsabilidade que Luanda sentia que tinha, nós também começamos a pensar na possibilidade de juntar outras províncias para nós. Então fomos procurando com contactos, através do programa que o Ministério da Educação já tinha, do desporto escolar e tal, fomos procurando os colegas e conseguimos juntar uma malta de todas as províncias do país, e em 2002 começamos a constituição da Associação Nacional. Eu acho que é uma das vantagens Não, acredito que é algo particular, só nosso, que fez o INEF. Não temos esse muito mimimi. Não. Somos muito unidos e também o desporto também acarreta isso. Acaba por unir as pessoas, porque dos grandes eventos, lembro-me que fizeram parar o mundo, o desporto estava lá. Certo. Havia momentos que por causa de campeonatos, guerras tiveram que ser cessadas, pararam, porque tinham que assistir o jogo. Então acho que o desporto deve ser levado com muita responsabilidade e relevância. E a educação física tem o seu papel importante neste quesito. Okay. Como a associação tem contribuído para a valorização dos professores de educação física em Angola? Olha, nós nesse momento, professor, nós nunca tivemos uma movimentação nacional, uma visibilidade nacional dos professores de educação, está falando nacional, sim, dos professores de educação física a nível do país. Hoje, nós conseguimos, através de uma mensagem ou de um telefonema, interagir com professores das outras províncias. Portanto, foi uma decisão que foi tomada por um grupo de professores para que, ao invés de falarmos só de Luanda, pudéssemos chamar, agregar os outros professores. E este ponto foi o de partida para que o professor de educação física hoje seja valorizado em qualquer parte do nosso território nacional. E é através desses momentos, através desses encontros que nós unimos professores, essas iniciativas, que nós vamos dar visibilidade à associação. E estas iniciativas resultou em diretrizes, onde hoje nós temos quase em todas as províncias já a existência das associações provinciais. Portanto, foi através dessas iniciativas, é desta forma que nós conseguimos, por exemplo, fazer com que em qualquer parte do país o professor de educação física seja valorizado através de iniciativas como esta. Ok. E quais têm sido os principais desafios enfrentados atualmente e como tem sido o controle dos profissionais? Bom, o desafio, eu vou repetir algo que eu tenho sempre dito. Eu penso que um dos grandes problemas que a educação física tem é o professor de educação física. O achismo, será? Eu não sei o que é assim de cara, mas eu acho que um dos principais problemas que a educação física tem é o professor de educação física. Eu penso que o professor de educação física, provavelmente porque estamos repartidos em gerações, não compreendeu ainda que as gerações precisam se unir, porque no fundo somos uma só. É verdade. Em vez de estarmos a discutir de conceitos, teorias,
Devemos focar num só objetivo. Num único objetivo. Porque não importa aqueles que começaram na década de 70, 80, 90, 2000 para cá. Nós todos somos professores de educação física. E não pode haver, não pode ser o próprio professor de educação física a dificultar a ideia do professor de educação física. Porque as instituições estão aí. Hoje vais a uma instituição onde há um professor de educação física, é o próprio professor de educação física que vai dificultar o andamento documental, seja da associação ou de uma iniciativa do professor de educação física. É estranho, mas é o que acontece, por exemplo, é um dos grandes desafios que a Amperfa nesse momento tem. É romper esta barreira, é fazer com que o professor de educação física ponha na cabeça, enquanto continuar a dificultar a atividade do próprio professor de educação física, o único que vai perder é o próprio professor de educação física, porque seremos nós que vamos deixar de ser respeitados, é a nossa disciplina que vai continuar a ser destratada, infelizmente. E é o profissional que vai continuar a estar onde está. Por quê? Porque nós estamos repartidos em gerações e as gerações estão esquecidas de que nós somos uma só. Porque passamos no mesmo... aliás, nós somos uma formação de especialidade, atenção. Sim. Nós passamos, não vale a pena nós separarmos. Temos que pensar que somos um só. Exato. A associação existe, é uma realidade. Então, precisamos nos juntar para que as coisas andem. Não é porque não, eu não me revejo nisso, não me revejo naquilo. Não. Eu tenho dito que, independentemente de professor A ou B, ser de geração A ou B, temos muito a aprender com cada um. Porque os métodos anteriormente usados naquela fase serviram para alguma coisa e houve êxito. Então não podemos ignorar isso. Então é ver o que é útil, que ainda dá para manter e adaptar e unir forças. E porque de lutar sobre teorias, as teorias são mutáveis. Mesmo que hoje é defendido na nossa geração, a próxima vai dizer que não, afinal também vocês fazem as coisas erradas. E precisamos compreender isso. Precisamos pôr na cabeça de que esta é a dinâmica da vida. Exato. Nós somos pensamentos diferentes, mas o sentido único. Para nós, a nossa missão é formar pessoas, é formar cidadãos. Por completo. Nós trabalhamos o corpo e a mente. Exato. Nós não devemos nos separar. Eu às vezes digo, quando há muita inclinação para o desporto, por quê? Se a missão da educação física não é só beneficiar o desporto, estão a deixar o lado, por exemplo, social. Quer dizer, nós precisamos encarnar isso de uma vez para que nós pensemos que não vale a pena nós combatermos teoria. E sobre o controle, como tem sido o controle dos profissionais de educação física? Não, nós entramos agora numa fase de cadastramento. Okay. Então fica já a chamada de atenção. Você que ainda não se cadastrou. Sim. Nós porque também há um outro fenômeno, professor. Hoje todo mundo quer falar da educação física. Exato. Eu sou professor de educação física, ok, mas não me dá o direito de, por exemplo, realizar uma atividade e fazer de forma errada e ir para lá publicitar que eu, professor de educação física. É preciso também nós metermos ordem nisto. O professor tem um projeto, realiza um evento, um grupo de professores tem que saber. Exato. Porque qualquer erro que for cometido pelo professor é a classe que paga. Então nós também temos que... estamos agora a cadastrar e o cadastramento tem sido nacional, uns mais lento do que os outros, mas estamos a cadastrar para depois fazermos a separação, digamos, por categorias, porque nós ainda não sabemos quantos técnicos superiores temos, quantos técnicos médios temos, quantos técnicos básicos temos. Entre eles os especialistas de cada modalidade ou área. Portanto, isso tudo é um processo que começamos agora. Esperamos que em pouco tempo conseguimos, com a colaboração dos colegas, conseguimos resolver este assunto. E qual o impacto da educação física na formação de crianças e jovens?
Não, professor, isto é, como é que eu digo? Isto é visível. Tu estás aqui. Exato. Né? Tu estás aqui e não vale a pena nós... acredito que para aquelas pessoas que não dominam, né, de facto, o que é a educação física, podem ter alguma dúvida, mas para a nossa classe não. Muitos de nós está com a idade que está, sabe que foi resultado do que aprendeu na escola, do que fez, e nós temos resultados desportivos. Exato. Né? Temos hoje pessoas que podem ou não podem, e aliás aqui podemos falar do impacto positivo e negativo, né? Pessoas a tomarem decisões erradas, por exemplo, isto também impacta, porque tu és uma disciplina que trabalha o corpo por completo, então qualquer coisa que faça negativo ou positivamente deve impactar a nível da sociedade. Então eu acho que se a criança está na escola, faz a educação física ou participa nas aulas de educação física, e se a aula de educação física é bem lecionada, e porque aqui é preciso, não tem de ser só o menino a participar na aula, a aula também tem de ser bem lecionada. É fundamental. É fundamental para que de facto esse menino saia deste período letivo preparado para a vida no dia a dia, para se tornar um melhor cidadão. Qual é o papel da educação física no combate ao sedentarismo e na promoção da saúde pública? Bom, o sedentarismo é o contrário da prática do exercício, né? E é claro que a nossa missão é tirar as pessoas deste papel para trazer no outro. Né? É claro que se ele é sedentário é porque está aí parado, é porque não se diverte. Eu até vou tirar um exemplo. Estive a acompanhar um programa de rádio, um jornal, e o operador, né, aquele que faz os sons, que põe os sons no ar, está ali sentado, e quando o locutor fala, ele também está, eu também está. Mas podemos ir buscar, por exemplo, podemos ir buscar o exemplo do Miguel Neto. Sim. O Miguel Neto faz o programa em pé. Por que que o... Diferencial. Por que o operador de câmara tem de estar ali sentado só? Ele está a ouvir, por que não levanta-se por um instante? E às vezes o programa está a fazer 2 horas e ele está ali sentado. Por que ele não põe-se de pé? Mesmo o próprio locutor, que é o caso agora que falei do Miguel Neto, por que ele fica ali só sentado, não levanta? E estamos no caso da rádio, né, principalmente, que não há visibilidade. Então eu acho que nós também podemos, sim senhora, nas nossas casas, nos nossos trabalhos, conversar com os colegas, para que tiremos a pessoa do contrário do exercício, que é o sedentarismo. Eu acredito também que, se calhar, a grande dificuldade da maioria é a infelicidade, se calhar, de terem alguns professores que, durante o período de escolaridade, de escola, foram muito centrados a disciplinas A. Por exemplo, já vi professores que durante o ano inteiro só falam de futebol. Tá bom que nem todos vão ter a habilidade em todas as modalidades ou nos ciclos de modalidades, mas devemos nos esforçar e passar pelo menos o básico de cada modalidade para cada um se encontrar, porque, verdade seja dita, nem todo mundo vai se rever no futebol ou no voleibol. E também acredito que seria uma chamada de atenção ser levada também um pouco mais a sério a parte da preparação física de base, porque hoje os alunos só estão muito mais focados em práticas de modalidade competitiva. Estamos a treinar os alunos. Isso. Muitos dos professores, infelizmente, estão a treinar os alunos. E eu não sei se é problema, pode ser problema de desconhecimento, porque, por exemplo, o que disse agora, eu não sou muito a favor. Eu acho que o professor de educação física deve dominar as técnicas de todas as disciplinas que são lecionadas na instituição. Sim. Primeiro, ele é obrigado a dominar as técnicas. O básico. O básico, é isso. Agora, na escola, e muitos,
e é verdade que existe essa dificuldade, não há espaços, né? Não há, isso podemos lá e falar lá mais para frente, mas as escolas estão com problemas muito sérios, mas nós não podemos levar somente desculpas para a falta para podermos fazer o errado. Porque muitas pessoas, infelizmente, hoje estão a treinar os alunos, ao invés de preparar o corpo do aluno, não. Ele prepara o aluno para a atividade que vai desenvolver somente, quando devia ser de uma forma genérica. Porque o aluno precisa trabalhar todas as partes do desenvolver a flexibilidade, a força, e não só estar voltado a gestos motores ou habilidades específicas de desporto A ou B. Infelizmente é isso que nós mas o que nós podemos defender na escola, quer dizer, é importante nós encarnarmos a isso. É importante que nós preparemos, a nossa missão é formar, é preparar o indivíduo no seu todo, o corpo do indivíduo no seu todo, e não em setores. Okay. Como está a formação dos professores de educação física em Angola? Bom, eu ainda penso que há iniciativas, há estrutura, né, que afins, graças a Deus, apesar de cair vozes, penso que mais inteligentes do que os outros, a acharem que o INEF deve não existir. Isso é uma luta, tem sido uma luta. Infelizmente não sei quais são as bases teóricas dessas pessoas, mas estamos à espera. Também nunca ninguém nos chamou, que é para pelo menos ouvir. Quer dizer, ouvimos assim, ainda não recebemos nada formal. Há aí documentos que indiciam a isso, mas pronto, ainda temos o INEF, temos o IEFD e algumas instituições que formam, que têm cursos aproximados ou ligados à educação física. Então, isso existe, só que os resultados não têm sido muito bons. Nós temos recebido muitas queixas de estagiários que não conseguem dar conta do recado. Mas também estamos a fazer um trabalho com essas instituições no sentido de percebermos qual é o real problema para este acontecimento. Porque posso até pensar que em termos de formação de professores de educação física nos últimos tempos temos recebido muitas queixas e eu não consigo classificar neste momento se entre o bem e o mal, não consigo estar muito centrado, mas as queixas para os últimos finalistas das diversas instituições têm deixado muito a desejar. E que medidas a Ampefa tem tomado com relação a isso? Nós, a nível da associação, através também das associações provinciais e núcleos, temos procurado maneira de desenvolver formações contínuas, entre palestras, seminários, workshops, para minimizar esta dificuldade. Portanto, sabemos que os professores saem das instituições com alguma dificuldade e nós, através de formações contínuas, temos procurado maneira de minimizar este problema. Aliás, temos o projeto de encontros nacionais todos os anos, onde nós fazemos essa reflexão nacional do que foi desenvolvido ao longo do ano, o que nós fizemos, o que ainda não mudou, o que nós pedimos, que não nos foi solicitado. Portanto, o processo de formação contínua continua. Okay. Aliás, também estamos preocupados com aqueles professores de educação física ou que dão aulas de educação física, mas não têm formação na área. Eles também estão há muitos anos nesta cadeira e eu penso que estes também precisam de uma visão especial, porque é preciso ir buscar agregação pedagógica. E nós, a nível da associação, estamos a tentar trabalhar com esses professores e as instituições a ver se haja abertura para que esses professores, em pouco tempo, tornem-se professores de educação física com formação técnica. Ok, muito bom. Projetos em parcerias com o Ministério da Educação, Desporto, universidades, ONGs ou instituições internacionais? Nem por isso?
Bom, nem por isso. Há aqui uma visão do Ministério da Juventude e Desporto em querer trabalhar com a associação. Aqui digamos que é um problema que nós vimos, que sentimos mais o interesse no Ministério da Juventude e Desporto do que no Ministério da Educação. Okay. Quando a nossa disciplina está incorporada no Ministério... Faz parte do plano curricular. Certo. Mas sentimos que o Ministério da Juventude e Desporto é dos setores que mais tem se aproximado aos professores de educação física, não só através das aulas, como através do projeto. Agora tem o plano de desporto, que fomos chamados, prestamos a nossa contribuição e temos participado naquilo que são as ações que o Ministério da Juventude e Desporto organiza. Portanto, queremos chamar a atenção a que aproxima-se mais o Ministério da Educação, que está muito distante dos professores, o Ministério da Saúde. Sim. Que nós também trabalhamos muito, desculpa cortar, professor, não se pode falar de saúde pública sem falar de educação física no âmbito geral. Sim, a prevenção passa por nós também. Exato. A prevenção passa por nós, mas o Ministério já disse o Ministério da Saúde, o Ministério da Reinserção Social, quer dizer, há aí um setor, o Ministério da Defesa, quer dizer, há um setor que nós precisamos se aproximar as relações. Estamos a fazer um trabalho deste. Infelizmente o processo de cadastramento está um bocadinho lento na nossa visão. Tem acontecido, mas está um bocadinho lento. Ainda assim, pensamos que sempre, principalmente com o Ministério da Juventude e Desporto, as relações são boas e nós sempre que somos chamados estamos aí para... Mas as associações provinciais também têm boas relações com os seus gabinetes provinciais, com os seus governos provinciais. Isso para nós ajuda, só que se queremos é que esses gabinetes ajudem em que o professor de educação física seja melhor inserido, que a disciplina seja melhor missionada, que as escolas tenham melhores condições de trabalho para os professores, para que ela seja desenvolvida com maior eficácia. Acredito que esse sentimento é unânime, que acabamos sentindo isso como professores de educação física, que a educação física no âmbito escolar muitas das vezes é menosprezada, ou seja, dão mais atenção a outras disciplinas e acabam esquecendo muito a educação física. Só que acabam esquecendo que é dentro da educação física onde eu posso fazer sincronização e incluir várias modalidades ou disciplinas. Eu posso aprender matemática, língua portuguesa por meio da educação física, com dança. E, verdade seja dita, é a disciplina que os alunos mais ficam alegres, porque saem daquele ritual ou padrão que é toda hora chegar, sentar, dar na carteira. Então é uma aula onde eles podem estar à vontade e estar livres e poder expressar os sentimentos. Aliás, aí, bom, é como se diz, com alguma felicidade os governos colocaram a educação física para isso, porque nós há pouco tempo falamos do sedentarismo. Tu tens um aluno que entra para a sala de aula às 13 horas e ele está sentado, se for um dia puxado, ele está sentado o tempo das 13 até às 18h05 a assistir a aulas teóricas. Tudo bem que ele tem intervalos de 5 minutos, naqueles intervalos de 5 minutos ele nem levanta-se. Ele provavelmente ali mesmo na cadeira, vista-se e tal, mas não levanta. Então, quer dizer, na própria escola nós encontramos esse problema. Mas a educação física está aí para isso e é preciso que se perceba que se não investirmos, se continuarmos a ignorar esta disciplina, que eu até acho que não é ignorada. Eu só penso que nós, os profissionais de educação física, precisamos ser mais ativos nas nossas ações. Precisamos ser mais atentos àquelas ações que venham querer prejudicar a nossa disciplina, porque eu não acredito que haja desprezo das instituições.
porque eles conhecem muito bem a importância da educação física. Agora, nós, os professores, também precisamos estar atentos, precisamos ser mais ativos nas ações das escolas, precisamos participar mais, precisamos interagir e, se possível, realizar palestras. Eu, pelo menos, na minha escola faço isso. Na escola que dou aulas faço isso. Sim. Não tenho problemas em juntar 5 ou 6 professores e explicar da importância de ou de. Okay. E qual a missão ou a visão da AMPEFA para o futuro da educação física em Angola? E que mensagem o professor deixaria, lembrando que já estamos na reta final, deixaria para os professores de educação física e aqueles que estão a se formar para serem professores? Bom, o nosso principal objetivo é a proteção do interesse do professor de educação física. Portanto, eu sempre digo que nós temos que proteger o profissional para que a disciplina seja beneficiada. Okay? Primeiro o professor, depois as disciplinas. É assim que nós fazemos. Nós queremos um professor de educação física mais ativo, queremos um professor de educação física mais proativo, um professor de educação física que consiga fazer passar para a comunidade a importância dessa disciplina. Nós não queremos só um professor de educação física na escola, nós queremos um professor de educação física para a sociedade. Os nossos professores não precisam pensar que eu sou professor de educação física. Não. É importante pensar que ele é profissional da educação física. E só para separar as coisas. Porque qual é a diferença? Porque quando digo eu sou professor de educação física, estou na escola. Sim. Certo? Mas se ele disser que eu sou classificar que é o profissional de educação física, ele está na escola, está na rua, está na sala, está nos clubes, está na comunidade, está no escritório, está... O profissional de educação física é este professor que é esta visão futurista do profissional de educação física que nós pretendemos. Ou seja, uma educação física não só voltada ao âmbito escolar, mas também olhar para o homem de forma integral. Olhar a própria... Nós, por exemplo, agora tivemos numa formação internacional em que sentimos que o professor pode através, na sua aula, envolver a comunidade. Na aula, ele precisa encontrar uma estratégia para naquela aula que ele estiver a lecionar ou a dar, conforme dissemos, a própria comunidade participar, ou assistindo, ou opinando, ou mesmo participando de forma ativa. É possível fazer isso. Por que nós não envolvemos as comunidades na nossa aula de educação física? Há técnicas para isso. Então nós queremos esse professor, queremos um professor mais ativo, um professor, um professor, aliás, até professores de educação física que também já inclinaram para o sedentarismo. Sim, há professores que não treinam. Nós temos, por exemplo, aí temos as nossas planificações. O professor entra para a planificação, senta, escreve. Já não tem a parte prática. Por quê? O professor tem que treinar. Aquilo é um treino preparatório para a aula. Então o professor tem que treinar. O professor não pode só dizer vamos fazer a manchete. Não, o professor tem que fazer a manchete ali naquela planificação. E aquela pessoa que conduz esta planificação deve saber que deve dar conta se aquele professor tem a dificuldade ou não para poder corrigir. Exato. Porque escrevendo, ele, pronto, vamos dar handball, voleibol e tal, ok. Mas o professor que escreveu aquilo não sabe. Chega na escola, ou não dá, né? Ou não dá, inventa alguma coisa, para futebol como todo mundo sabe jogar. Então, e fica por aí, quer dizer, fica uma escola, ficam crianças só com aquele problema que falamos no início. Só para fecharmos aqui já nosso podcast, onde podemos encontrar a AMPEFA, a Associação Nacional de Professores de Educação Física, algum espaço físico, onde as pessoas podem ir apresentar projetos, ideias, reclamações, apresentar alguma coisa. Nos foi cedida uma sala no Instituto Normal de Educação Física, o Magistério Sai de Mingas, onde nós temos desenvolvido as nossas atividades no INEF do Quilamba.
mas podem nos contactar através da nossa Secretaria-Geral, no WhatsApp 924 63 78 84, apef.angola@gmail.com. Nós estamos abertos, acredito que já estive a dizer que a ANPEFA é o órgão que vai regular. Nós não devemos aparecer como organizadores. Então, era bom que os professores apresentassem projetos que favorecessem a nossa disciplina. E nós estamos abertos a isso, nós queremos isso. Nós queremos que os professores, em qualquer parte do território nacional, tragam projetos. Nós vamos dar suporte. Ali onde o professor não puder chegar, nós iremos, para que a nossa disciplina chegue para frente. Muito obrigado, professor Virgílio, pela participação. Agradecemos pelo tempo dedicado. Obrigado, eu que agradeço e espero que os professores, através desses contatos, filiem-se à associação, venham para a associação. Queremos que a família esteja unida, participem nos encontros, participem nos seminários provinciais realizados pelas associações provinciais, para que nós vimos melhoradas as nossas aulas de educação física. Ok, muito obrigado. Pessoal, comunidade Moanda, deixa o teu comentário, o teu like, compartilha. Na descrição temos a nossa coordenária bancária, dá aquele contributo, caso te identifiques com a comunidade, e continue partilhando os nossos conteúdos. Muito obrigado.